Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo João Paulo e no assunto de hoje nós vamos falar sobre o interesse dos Estados Unidos nos minerais brasileiros, né, nas chamadas terras raras, e vamos entender de fato o que são esses minerais e qual a importância deles, né, para a tecnologia e por que os Estados Unidos estão tão interessados assim nos nossos minerais, né, que é algo muito estratégico. Então eu trouxe aqui para vocês a capa da matéria do Ninja, onde diz: EUA querem acesso a minerais estratégicos do Brasil e Lula reage: aqui ninguém põe a mão. A gente sabe que isso é algo muito importante, né, para a tecnologia hoje em dia. E um estudo aqui demonstra que o país possui 19% das reservas mundiais, né, gente? Isso é muita coisa, você imagina. Só o Brasil tem 19% das reservas mundiais de terras raras, 4,9% das reservas de lítio e 94% das reservas de nióbio. Eu trouxe aqui também para vocês uma matéria onde a gente vai falar sobre isso. Bom, e por que a importância disso, né? O acesso aos minerais críticos de outros países é estratégico para os Estados Unidos porque seria uma forma de reduzir a dependência da China, que domina o setor e fornece cerca de 80% dos minerais usados pela indústria estadunidense. O interesse de Trump em reviver o passado colonial minerador do Brasil está sendo visto como uma forma de imposição dos termos de negociação do tarifaço. Então, após aquele tarifaço e tudo mais, né, de 50% que eles querem taxar o Brasil, agora eles estão tentando negociar, tentando pegar, né, os nossos minerais raros, tentando fazer uma negociação com base nisso, né? No caso, provavelmente seria para terem mais direito de explorar os nossos minerais aqui. Mas vamos entender o que é essas terras raras, né? Elas são muito utilizadas hoje em dia na criação de chips, de semicondutores, né? Que hoje a China é quem domina essa área, né? Então, o interesse dos Estados Unidos, obviamente, que é também ter esse domínio. Vamos entender melhor neste vídeo aqui do UOL, onde o especialista vai falar sobre esse assunto. Então, essa manifestação de interesse agora mais formal dos Estados Unidos pelas terras raras brasileiras, a discussão que começou ali no setor privado, mas já chegou no governo, a gente já viu o presidente Lula dizendo que ninguém coloca a mão aqui nas nossas riquezas do país, mas o que está em jogo em si quando a gente vê essa notícia, Diogo? O que está no pano de fundo do interesse disso tudo e qual que é a realidade do Brasil nessa discussão? Boa, então quando a gente está falando desse processo do desenvolvimento econômico, hoje está muito atrelado ao desenvolvimento da própria tecnologia. E hoje, basicamente, Estados Unidos e China, eles travam uma batalha para chegar nessa supremacia tecnológica, uma briga que está super acirrada. E quando a gente olha para a tecnologia, a gente entende às vezes como a disputa pelos serviços, ou seja, quem vai fazer, por exemplo, o melhor modelo de inteligência artificial é a OpenAI com o ChatGPT ou é a chinesa DeepSeek? Né? Então a gente está falando do modelo, da aplicação na vida das pessoas. E muitas vezes a gente esquece que essas coisas, para funcionarem, elas são feitas de hardware. Então tem uma camada fundamental que é a hardware, é a parte física, é onde esses modelos vão ser processados, são esses semicondutores, esses chips, ou, por exemplo, em carros elétricos, né, baterias elétricas, e aí a gente entra, né, numa questão fundamental, que são esses minerais. Então, para fazer todos esses circuitos, a gente precisa de alguns tipos de minerais que são muito específicos, e muitos deles, eles são encontrados nisso que a gente chama de terras raras, que, embora o nome seja terras raras, não é algo que seja assim como o ouro super difícil de ser encontrado, ela tem em abundância, né, na nossa terra, só que ela tem regiões do mundo onde elas são mais concentradas. E aí o que acontece é que hoje, quando a gente pega os principais relatórios que levantaram, né, esse depósito de terras raras, a gente vê que a China ela tem o maior depósito de terras raras, e alguns relatórios apontam o Brasil como a segunda maior reserva, algo em torno de 22%, 22% a 25%, seguido do Vietnã e Rússia. Então você vê que os países dos BRICS, né, então principalmente a China, o Brasil e a Rússia, eles dominam, né, uma grande quantidade desses materiais de terras raras. E aí tem um ponto importante, né?
que só não adianta ter o depósito, precisa ter esse processo de processamento das terras raras, porque é uma mineração um pouco mais difícil, porque você tem que separar os minerais, porque não é apenas um mineral, são 17 minerais e cada um vai ter um propósito específico, um que vai ser muito útil, por exemplo, para fazer ímãs, outro que vão ser usados para semicondutores, e aí nesse caso, a China, ela, nada de braçada, ela domina mais de 60% desse processamento dos minerais de terras raras. E isso é um fator geopolítico fundamental, né, pro avanço da tecnologia, porque a gente não precisa falar só de inteligência artificial, a gente precisa falar que isso vai estar presente em satélites, em imãs, em carros autônomos, né, carros elétricos também. Então, todas essas tecnologias de fronteira que vão ditar esse próximo salto tecnológico e, consequentemente, vai trazer um impacto, né, econômico e político, vão depender desses minerais. Então, não foi tão circulado assim na mídia, mas quando Trump, isso começou com o Biden também, né? Quando o Biden ele barra a exportação de processadores para a China, tentando atrasar esse desenvolvimento da China no aspecto da inteligência artificial, o que a China fez foi começar a barrar a exportação de alguns desses minerais, né? E quando o Trump impôs agora essa tarifa, que teve aquela escalada, né, de 50, 100 e basicamente entrou numa tarifa proibitiva, um dos pontos que a China fez falou, tá bom, estou proibindo a exportação de minerais de terras raras. E isso deu um choque nos Estados Unidos, porque ele depende não só de encontrar esses depósitos ao redor do mundo, como também estabelecer um processo de processamento, né, desses minerais. Então, hoje os Estados Unidos, esse é um ponto, é um gargalo, é um ponto de estrangulamento para a indústria americana. Agora, Diogo, uma dúvida que tenho há esse diagnóstico, até o Serviço Geológico americano contabiliza essas reservas do Brasil, como você realçou, como a segunda maior reserva de terras raras do planeta, né? Depois da China. Agora, uma coisa é ter uma riqueza potencial debaixo da terra. A outra é transformar essa potencialidade em riqueza efetiva, extraindo, né? O que eu lhe pergunto qual é a capacidade do Brasil de extrair e seria um crime de lesa pátria se nós incluíssemos esses minerais numa negociação feita às claras, numa mesa em que o Brasil discutisse quais são as vantagens e as desvantagens, numa negociação com os Estados Unidos? Isso é algo que está no horizonte ou é uma ofensa, como insinua a frase do Lula, diz, ninguém põe a mão. Bom, se ninguém põe a mão... Bom, aí eu já não concordo com o Josias, né? Ele tá fazendo o papel do diabo aqui, ele tá fazendo o papel do advogado do diabo. Óbvio que nós temos toda essa riqueza, nós temos a Vale, que faz a mineração desse tipo de mineral. Então, é uma riqueza nossa. A gente não pode entregar isso para um país estrangeiro, seja ele quem for. Você... É igual a mesma coisa do petróleo. A gente vai vender a nossa Petrobras, a gente vai entregar a exploração do nosso petróleo para outra empresa, para uma empresa estrangeira vir fazer isso aqui. Não. Mas se eles querem os nossos minerais, eles que comprem da gente esses minerais. É uma questão de soberania, sim, e eu acho que o Lula está certíssimo em dizer que eles não têm que colocar a mão aqui. Aliás, eles já colocam a mão, né, em muitas coisas nossas, como, por exemplo, a Amazônia, né? Eles já exploram a Amazônia. Isso é sabido, tem documentos que comprovam que os Estados Unidos tiram daqui recursos naturais, plantas e, enfim, vegetações que são utilizados na indústria farmacêutica, e isso a gente não tem dúvida, né? Agora eles querem colocar a mão também nos nossos minerais. Isso é uma questão de soberania. Se o Brasil tem capacidade de fazer, porque a gente tem, a Vale é um exemplo disso, né? Então vamos expandir a Vale, vamos criar novas empresas, né? Vamos fomentar que outras empresas brasileiras possam fazer essa exploração e não entregar isso de mão beijada para empresas estrangeiras virem aqui explorar os nossos minerais e entregar para países estrangeiros, ou então criar um mecanismo de ajuda para que empresas que fazem essa mineração e que depois possam vir a criar microchips, semicondutores, se viabilizem aqui dentro do país, né? Então é uma questão estratégica isso pra gente. E essa fala do Josias está completamente errada. Não vai continuar o subsolo e a riqueza não se realiza, né? Não se materializa, né? Nós temos capacidade para extrair, nós temos capacidade de, uma vez extraídos esses minerais,
Esse é o pensamento da direita, né? Esse é o pensamento da direita, da extrema-direita, daquele tipo de jornalismo baixo, né? Ah, e o Brasil não tem capacidade para fazer isso, então vamos entregar para os outros fazerem. Como não tem capacidade? A gente tem capacidade, sim. Esses minerais raros, convertê-los em bens bélicos, em bens que possam significar algum avanço tecnológico ou não? Qual é o nosso estágio? A pergunta é boa porque esse é o principal gargalo para o Brasil hoje, né? Então, isso que a gente tem que separar muito bem, que é o depósito de terras raras, ou seja, onde tem uma concentração maior desses minerais, mas quem tem e domina esse processo de produção, porque você precisa extrair os minerais, você precisa, né, fazer uma etapa de separação deles, que demanda uma tecnologia super específica, e hoje o Brasil ele não domina isso. Então, o Brasil ele não tem um poder de processamento e produção a partir desses minerais de terras raras. Então, hoje, quem domina e domina muito bem esse processo é a China. Tanto é que nos Dá até nervoso ouvir umas coisas dessa, né, gente? Dá até nervoso, porque a pessoa... Não, o Josias e esse cara aqui falando que o Brasil não tem potencial para explorar as terras raras, e então quer dizer que a gente tem que entregar isso pro estrangeiro, né? Pro capital estrangeiro, pros Estados Unidos. Claro que não, né, gente? Isso é uma burrice tremenda. A gente tem, sim, empresas que têm a capacidade de se fortificar e melhorar isso. A Vale é uma grande empresa. Ela pode se desenvolver nesse sentido. A gente tem que desenvolver uma indústria para a mineração de terras raras. Isso é uma oportunidade para o Brasil. A gente não pode... o Brasil não consegue fazer. Então vamos entregar para o capital estrangeiro. Não, obviamente que não. Vamos desenvolver uma indústria aqui que seja capaz de fazer isso, desenvolva e a gente ganhe dinheiro com isso, né? Isso é uma riqueza do nosso país. A gente vai entregar isso de mão beijada para outros países? Não. Não concordo com esse pensamento que o Josias fez e nem que esse cara está dizendo também. Ele está dizendo que o Brasil ainda não tem essa... digamos assim, essa expertise, né? Mas a gente pode desenvolver, por que não? Os Estados Unidos chegou o momento em que ele tinha uma produção relevante desse processamento, né, de terras raras, mas o que acontece é que a China começou a ficar tão eficiente nesse processo que a própria indústria americana acabou ficando dependente da eficiência chinesa. E eles foram fechando essas unidades de processamento de terras raras. Então, hoje o Brasil precisa entender que ele tem uma fonte de riqueza, né, uma riqueza natural, e ele pode pensar de uma forma estratégica, né, uma política de uso disso, né? Então, obviamente que isso vai trazer também, e algo que não pode... Aí sim você falou a coisa correta, né? Como o Josias estava dizendo, porque o Brasil não é capaz. Ele falou a forma correta. O Brasil tem essa oportunidade. A gente não pode... o Brasil não faz, então entrega. Não, isso não existe, gente. Não pode pensar assim. Podemos deixar passar um impacto ambiental, né? Então precisa ser pensado a partir do desenvolvimento econômico, mas também olhando para o impacto ambiental e social que isso pode trazer para algumas regiões, mas pensar de forma estratégica, né? Em como eu vou tirar proveito de uma forma econômica e política de um mineral que está na nossa região e que vai ter um valor agregado cada vez, né, um valor financeiro mesmo cada vez maior à medida que a tecnologia vai avançando e vai precisando de minerais, né? Mas hoje o Brasil não está preparado para tirar valor disso que está nas nossas terras. É um ponto justamente que desperta a curiosidade do pessoal aqui, inclusive o Gustavo Silva perguntando no chat quanto que extrai, quanto que exporta aqui no Brasil. O Diogo explicando um pouco esse ponto pra gente, mas acho que vale até dar um passo atrás um pouco com exemplos aqui, Diogo. Acho que quando a gente pega até o mapa dessas reservas, a gente vê em alguns levantamentos o Brasil em segundo lugar, em alguns em terceiro, em termos de quantidade dessas reservas. Qual que é esse cenário exatamente hoje? Quais exemplos práticos a gente pode dar, por exemplo, como o do DeepSeek, que você citou aqui, do como o uso e ter essas questões disponíveis aceleram, barateiam ou não questões de tecnologia que são tão críticas hoje? Então, assim, eu vou trazer um panorama com alguns dados para a gente entender como está hoje dividida essa função do processamento, né, da produção a partir das terras raras. Então, o curioso é que, por exemplo, hoje, né, a partir de alguns relatórios, a China teria quase 40% das reservas, né, o Brasil viria em seguida com 20%, 22%, né, depois Vietnã com 20%, a Rússia com uns 10%. Mas isso são as reservas. Quando a gente vai para a produção, né, então, quem tem a tecnologia e o processo, né, de fazer esse processamento, essa produção de minerais de terras raras, aí a China domina, né, com mais de 60% dessa produção global, mas os Estados Unidos, ele aparece na segunda posição, né, com quase 15%. E o Brasil não aparece, né, com menos de 1%
da produção global, o que demonstra justamente, né, que o Brasil nunca teve uma política, nem uma estratégia de tirar valor a partir desses minerais que estão nas terras raras. Aí você falou tudo. O Brasil nunca teve uma política. Você disse tudo. O Brasil nunca utilizou a sua estratégia, nunca utilizou o seu potencial. Tá? Não quer dizer que a gente nunca utilizou, que a gente tem que entregar isso para as pessoas. Ah, eu tenho um potencial aqui gigantesco, mas eu vou jogar ele no lixo, vou deixar que empresas estrangeiras venham aqui e façam isso por mim, extraem esses recursos e levem esses recursos para fora, do que eu, né, criar uma política para que o meu país faça isso, possa se desenvolver e vire uma potência nesse setor. Né? Ah, não, vou entregar isso de mão beijada pro estrangeiro, né? Gente, isso é uma burrice, né? Porque a forma como o Josias disse, né? É tipo assim, e por que a gente não faz, não entrega isso para os Estados Unidos? A forma como ele falou deu a entender isso, né? Mas o Brasil não tem potencial para fazer isso. Por que não entregar aos Estados Unidos? Vamos continuar. Porque talvez, né, isso não tivesse ficado tão evidente como vem ficando a partir dos últimos 5 anos, com o crescimento, né, de uma indústria, de uma tecnologia muito mais específica, né, impulsionado principalmente pela indústria de semicondutores, que virou a grande corrida de ouro da tecnologia, carros elétricos, né, chegando até mesmo com a promessa dos carros autônomos, novos tipos de satélites. Então, tudo isso vai demandar cada vez mais esses minerais, né? Então, o Brasil hoje tem aí uma janela de oportunidades muito grande de pensar em como tirar valor a partir disso, mas também, como eu já disse, vai trazer um desafio ambiental que vai precisar ser debatido, de como a gente tira valor ao mesmo tempo que a gente não degrade totalmente o meio ambiente, né? Não traga um impacto social para alguns tipos de comunidade. Então, é um debate que a gente vai precisar fazer de uma maneira mais complexa e a partir de diferentes pontos de vista. Portanto, Diogo, com o conhecimento que você tem nessa matéria, você diria que, observados os parâmetros ambientais, observadas todas as questões do interesse econômico do Brasil, não seria absurdo negociar a exploração desses minerais com uma potência como os Estados Unidos, negociar com a China, parece ser até uma necessidade, uma conveniência, né? Não, Josias, não. Aí você está errado. Aí você está completamente errado, o seu pensamento. Tá? A gente tem que ter um pensamento patriótico. Aquilo que é nosso, tá? Isso parece que a gente está voltando no tempo de colonização, né? Quando os portugueses vinham aqui, extraíam o nosso ouro, extraíam o nosso pau-brasil, levava isso para fora, fazia riqueza lá fora com isso e a gente perdia, né? A gente só perdia e todo o ônus ficava com a gente, né? A pobreza ficava com a gente. Não. A gente tem que fortificar a nossa indústria de mineração desses minerais raros e não entregar isso para o estrangeiro. Isso eu não concordo. Eu acho que sim, até porque a gente precisa, de alguma forma, desenvolver a indústria local, né? Hoje a gente não tem a competência e a tecnologia local, né? Hoje a gente não tem a competência e a tecnologia para explorar esses minerais de uma forma eficiente, né? Então, a China tem a melhor tecnologia para fazer isso. Os Estados Unidos tem alguma coisa também, mas a China é hoje a líder disparada, é a que melhor consegue tirar proveito, né? Tanto na quantidade, no volume, quanto na tecnologia de separação. Então, o Brasil não tem uma indústria qualificada para isso. Então, parcerias internacionais vão ser bem-vindas, inclusive, para desenvolver o conhecimento local, para que a gente possa, então, promover uma inovação local, né? E aí sim, pensar em criar esse ecossistema de inovação local, né? Então, eu estou até lendo um livro que é bem interessante, que chama Apple in China, que conta, né? É uma análise assim de como o fato da Apple ter ido para a China, ela criou uma cena de inovação na China, porque isso demandou, né, que novos fornecedores fossem desenvolvidos localmente, né, dentro do território chinês, só que esses novos fornecedores, eles não ficaram presos à Apple. E isso criou, então, um ecossistema que permitiu, né, a criação de tantas outras marcas chinesas, como a gente vê hoje, né? Então, o fortalecimento da Huawei, a criação de novas marcas de celulares, né, como Xiaomi, Oppo, né, que hoje dominam o mercado, elas se beneficiaram desse ecossistema que foi criado a partir de uma empresa de fora, né? Então,
pensar nessas estratégias me parece um caminho interessante também. Olha, pensar numa estratégia, desde que essa estratégia seja com a China, talvez isso dê certo. Por quê? Aí vai o ponto. A China não é um país imperialista, né? Apesar de que há interesses também nos recursos brasileiros, a gente não pode ser besta em achar que não há. Sim, mas ao contrário dos Estados Unidos, não é um país imperialista no modo de que querem apenas extrair recursos do país aonde eles estão atuando, né? A gente sabe que os Estados Unidos é um país imperialista. Então, entregar isso aos Estados Unidos é o maior erro que o Brasil iria fazer. Nós temos aqui a nossa Vale, que é uma das maiores mineradoras do mundo. Por que a gente não fortifica a Vale? Por que a gente não faz políticas para que a Vale tenha condições de crescer, de expandir esse mercado e conseguir fazer essa mineração de terras raras? Por que a gente iria entregar isso para o estrangeiro? Gente, isso é uma questão mínima de patriotismo, de você amar o seu país, de você não entregar os seus recursos naturais para um outro país, de você ter um pouquinho de mentalidade, um pouquinho de cabeça e pensar nas oportunidades que isso pode trazer, nas oportunidades que isso pode trazer para o Brasil, nos empregos que isso pode gerar aqui dentro, no tanto que isso pode gerar de dinheiro para a gente lá fora, né? E não entregar isso para uma empresa estrangeira que vai gerar recursos financeiros para eles, que vai gerar riqueza para eles. Essa é a grande diferença, tá? E eu acho que é isso que a gente tem que se atentar nisso. O Lula tá certo, sim, em dizer não para os Estados Unidos em relação a isso, né? E toda pessoa, todo político que é um pouco mais patriótico também tem essa opinião, inclusive os militares, tá? Eu não sou de direita, Deus me livre, nunca apoiei a direita, jamais, Bolsonaro nem pensar, mas os nossos, se você falar com qualquer patriota ou qualquer militar que seja sensato, eles vão dizer a mesma coisa. Não, vamos criar políticas para que as nossas empresas possam fazer isso. Uma parceria, talvez, mas com os Estados Unidos, sem chance. Porque o que vai acontecer? Eles vão querer trazer uma indústria deles aqui, monopolizar o mercado e depois fazer com que o Brasil fique refém na mão deles. E como eles dizem, isso é uma coisa totalmente sensível. O Brasil é o segundo maior país que tem essas riquezas minerais. E os Estados Unidos está ficando para trás da China, né, em relação a isso. Então, aquilo que o Josias disse chega a ser até irritante, né, da gente ouvir. Mas, enfim, gente, acredito que esse foi o vídeo de hoje, né, até para o vídeo não ficar muito longo. O Brasil tem, sim, essas riquezas. Acho que a gente não deve abrir mão disso, né, e entregar isso para os Estados Unidos jamais. E essa é a análise de hoje, essa é a reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca aí nos comentários qual que é a sua opinião, se você acha que a gente tem que entregar isso também de bandeja para os Estados Unidos ou não. Escreve aí embaixo nos comentários. E se você gosta de vídeos como esse, já se inscreva no meu canal, porque eu sempre trago conteúdos como esse. Então é isso e até o próximo vídeo.